Olá, pessoal. Visto o comando printf, vamos fazer um exercício simples de fixação para ilustrar o seu uso. E qual exercício é esse? É o exercício 3 dos nossos slides e ele tem o seguinte enunciado. Elabora um programa completo que imprime o dobro, o triplo e o quadrado do valor de x. Ou seja, operações matemáticas simples, onde nós vamos ter um valor de uma variável e desse valor a gente vai calcular o dobro, o triplo e o quadrado desse valor. O valor de x pode ser escolhido por você ao inicializar a variável. Então, vamos utilizar a inicialização de variáveis, que é o que a gente viu nas aulas anteriores. Supondo que o valor de x é 3, então, dado que nós vamos escolher um valor na variável, e aí no exemplo ele está mostrando se o valor de x for 3, qual é a saída que o programa deve ter. Isso é importante você observar. A saída vai ser uma primeira mensagem com o valor do x e 3 outras mensagens, cada uma com cada resultado que nós precisamos. A segunda com o dobro, a terceira com o triplo e a quarta mensagem com o quadrado desse número. Repare que nas 3 últimas mensagens nós temos 2 variáveis ou 2 resultados a serem mostrados. O valor de x e o cálculo que nós queremos para aquela mensagem. No caso, o dobro, aqui o triplo e aqui o quadrado. E a primeira mensagem é só o valor de x. Portanto, ele tem uma observação que nós vamos usar variáveis para armazenar os valores numéricos que deverão ser impressos. Verifique que só a primeira mensagem tem uma variável a ser exibida, que no caso é o valor de x. Nesse exercício, temos uma observação de usarmos variáveis para armazenar os valores numéricos que deverão ser impressos. Então, não vai ser só uma variável que é a variável de entrada, a variável inicial, que é o valor de x, mas sim 3 outras variáveis, uma para o dobro, outra para o triplo e outra para o quadrado. Pegando o nosso modelo inicial para fazer os programas em C, onde os nossos algoritmos vão ser implementados, aquele modelo onde temos o int main, abre e fecha a chave, com return 0 no final, e lembre-se que no lugar onde tem esses 3 pontinhos é onde nós vamos colocar o nosso algoritmo propriamente dito. No início do nosso algoritmo, vamos começar com a declaração de variáveis. No nosso caso, a primeira variável, que é a variável x, a variável de entrada, a variável inicial que vamos utilizar para fazer os demais cálculos necessários. Lembre-se da observação do enunciado que o valor de x pode ser escolhido por você ao inicializar a variável. No exemplo, ele usou o valor 3. Eu vou usar o valor 5 como dado inicial, que é uma escolha minha. Repare que ao declarar a variável x, eu coloquei o comando de atribuição igual, já dei o valor 5 para essa variável, e assim ela já tem o valor 5 inicial. Não esquecemos da observação de usar variáveis para armazenar os valores que nós desejamos, o dobro, o triplo e o quadrado. Portanto, eu criei mais 3 variáveis. Dobro, triplo e a variável quad, que eu poderia até ter colocado o nome quadrado, mas coloquei quad para ela ficar um pouco mais curtinha e com o nome suficientemente para nós sabermos o que ela vai ter. Não esquecemos daquelas regras de variáveis, de não colocarmos nem cedilha, nem acentos, nem começar com números e nem ter espaço no nome das variáveis, e nomes curtos e objetivos daquele dado que a variável vai carregar. Depois, vamos prosseguir o exercício calculando o que nós desejamos. Então, na variável dobro, eu peguei o valor de x e multipliquei por 2. Obviamente, o triplo eu multipliquei por 3. E o quadrado, que vai estar na variável quad, vai ser o valor de x vezes x. Com isso, já temos calculado o que desejamos. O que é necessário para completar o exercício é imprimir na tela todos esses resultados. Não esqueçamos de como usar o printf. O printf, no caso de se mostrar valores de variáveis, ele vai ter 2 partes. A primeira parte, entre aspas, dupla, vai ser o texto com aqueles códigos especiais para mostrar os valores das variáveis. E na segunda parte vai ser a variável ou as variáveis que nós vamos mostrar nesse printf. Então, o primeiro printf nosso vai ter valor, dois pontos, %d é nesse local onde ele quer que a gente mostre o valor de x. Antes de fechar a mensagem, antes de fechar a aspas dupla, eu coloquei um /n para que as próximas mensagens, ou a próxima mensagem, seja impresso
abaixo desta, que é o caso da saída que ele deseja. E na segunda parte ali, nós colocamos vírgula a variável x, que vai ser o valor de x que vai ser impresso no lugar daquele barra d, no %d. Na segunda mensagem, nós temos então a mensagem dobro de valor de x, então eu marquei ali com %d, 2 pontos e outro %d, porque vai ser o valor do dobro que eu quero mostrar. Barra n, para a próxima mensagem vir abaixo. Então, repare que eu tenho 2 %d. Portanto, eu tenho duas variáveis a ser mostradas. Na ordem, o primeiro valor que eu quero mostrar, que é o primeiro %d, é o valor de x, e o segundo %d é o valor do dobro. Essa mensagem, da forma como eu configurei no segundo printf, vai se prosseguir nas outras duas mensagens. A diferença é que eu vou trocar as variáveis do resultado. A outra variável vai ser o triplo, o segundo %d, e a próxima variável vai ser o quad, o outro %d. Portanto, o nosso algoritmo está pronto. E aí, qual seria o resultado dele? Portanto, se formos executar esse nosso algoritmo, ele vai ter o seguinte resultado final. Nossa janelinha de teste, vai aparecer então o valor que é x igual a 5, o dobro de 5, 10, o triplo de 5, 15, e o quadrado de 5, 25. Poderíamos, se fosse o caso, não precisar de utilizar as variáveis dobro, triplo e quad. Poderia ter feito 4 printfs da seguinte forma: só ter o valor de x, que no caso vale 5, e aqui embaixo, repare que como o printf também aceita expressões matemáticas, e vimos isso nos exemplos de printf, poderíamos então, no lugar do dobro, do triplo e do quadrado, colocar exatamente os valores correspondentes ao valor de x. E aí a gente eliminaria não só a atribuição, o cálculo das variáveis, como também não precisaríamos de usar essas 3 variáveis. Porém, não foi isso que o exercício pediu. O exercício textualmente pediu para que a gente criasse as variáveis dobro, triplo e quad. Portanto, o nosso resultado final do exercício é esse.